Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa casa União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão palestrante Dito, com o tema O Culto na Casa de Simão Pedro. Seja bem-vindo, Dito, esteja à vontade para iniciar a sua palestra. Obrigado, Meluce. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria, com muita satisfação que nos encontramos mais uma segunda-feira para as nossas reflexões da noite. Algumas pessoas podem até estarem curiosas pelo tema que foi escolhido para as nossas reflexões, mas é interessante nós começarmos a pensar como era a convivência com Jesus na época em que ele convivia com os discípulos. Porque dos conhecimentos que nós temos revelado pelos nossos benfeitores nas obras, Jesus não desperdiçava nenhuma oportunidade, quando ele estava junto das pessoas, para orientar, para aconselhar, para tirar dúvida. E uma peculiaridade de Jesus que nos chama muita atenção é que ele tinha uma sabedoria tão grande para trabalhar com aquelas pessoas, que ele buscava sempre fazer com que as pessoas entendessem a mensagem da Boa Nova, utilizando todos os conhecimentos que as pessoas tinham em função das profissões, das práticas, das atividades diárias, de todo o envolvimento que cada um tinha no seu dia a dia. Jesus buscava sempre esse conteúdo que cada um tinha para começar a desenvolver nele um raciocínio lógico sobre a vida eterna, sobre a vida imortal, a vida eterna, tudo aquilo que fosse relacionado à vida após a morte do corpo físico. Porque naquela época a gente sabe que os conhecimentos que eles tinham era da vida material, eles não tinham muito entendimento da vida espiritual. Então Jesus veio trazer essa mensagem de que existia vida após a morte. E numa das noites que Jesus estava na casa de Simão Pedro, ele observava que as pessoas que estavam reunidas naquela casa, porque toda vez que ele ia para a casa de Simão Pedro, enchia a casa de gente. E a família de Benjamim, ficava a família toda de Pedro, que era uma família muito alegre, muito animada, e outras famílias dos outros discípulos que também acompanhavam Jesus. E numa dessas noites que eles estavam reunidos, Jesus percebeu que o direcionamento da conversa daquela noite não estava indo muito para um caminho que era proveitoso, que agregava alguns conhecimentos novos para as pessoas. E aí ele pegou alguns escritos e quando as pessoas perceberam que ele pegou os escritos na mão e olhou para as pessoas, eles ficaram quietos. E aí Jesus aproveitou a oportunidade e perguntou para Simão Pedro, falou: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E aí Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E Pedro, muito simplesmente, sem vacilar, respondeu: Lavrará a madeira, usará a enxó, o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Prestemos atenção na forma como foi colocado aqui: aperfeiçoará a peça bruta. Jesus ficou em silêncio por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar.
diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? E aí Jesus continua. A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E aí eles ficaram pensativos, porque Jesus, ele sempre, quando fala com eles, ele faz uma pausa, ele fica quieto, para que aquele conteúdo falado se acomode melhor na consciência daqueles que estão ouvindo. E ele sempre consegue tocar com a sua serenidade, com a sua brandura, com o seu amor, o sentimento mais nobre que cada um daqueles que estão ouvindo consegue perceber. Aí Jesus continua de forma tranquila. Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Olha as colocações que Jesus faz, buscando fazer com que eles pensem como é a sagrada construção de um lar, a reunião das pessoas naquele momento, junto, naquela vivência contemplativa de crescimento de cada um dos seres que habitam e que formam aquela casa. Jesus passou o olhar de forma modesta pela sala, fazendo aquele intervalo rotineiro, e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Olha como que Jesus faz. O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo e as pessoas que estavam à volta à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Agora eu pergunto a cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs que estão nos ouvindo. Nós, hoje, na condição que nós estamos, nos sentimos tão bem quando a gente faz o evangelho no lar. Imagine a sensação daquelas pessoas participando das explanações diretamente ao contato com Jesus. Como não devia ser aquela sensação? Devia ser simplesmente maravilhosa, engrandecedora. E aí, como a casa tinha outras pessoas ouvindo, e a fala de Jesus desperta em cada um as dúvidas e os coloca diante dele numa segurança, numa situação de consolo, de conforto tão grande, que
eles ficam à vontade para fazer as perguntas para Jesus de forma bem tranquila. E na casa de Pedro, uma coisa curiosa, a sogra dele era a pessoa que cozinhava, que preparava os alimentos, que fazia comida, que preparava a mesa, que arrumava tudo. E ela levantou-se de repente e perguntou a Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Olha a pergunta que a senhora faz. Que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus contemplou-a, demonstrando expectativa, nos mais amplos esclarecimentos, mas a senhora continuou dizendo: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Eu acredito que em todos os lares devem existir dificuldades de entendimento entre as pessoas da convivência do lar. As pessoas acreditam que de uma forma tranquila, suave, alegre, prazerosa, mas surgem as dificuldades porque cada um de nós trazemos em nós mesmos o nosso pretérito. E nós precisamos conviver com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. E a senhora, a sogra de Pedro, então pergunta para Jesus, questionando essa situação em que ela imaginava que a vida seria só alegria, só flores, só felicidade, mas de vez em quando a gente tem que colher pedras e dissabores. E aí Jesus, percebendo que a senhora Galileia estava sensibilizada até às lágrimas, Jesus respondeu a ela suavemente: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou para ela, olha só, Jesus coloca para ela, dizendo que o lar é a escola das almas, e o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. O grande entendimento da humanidade é desenvolvermos o sentimento amoroso, amarmos uns aos outros como Deus nos ama. E aí Jesus perguntou para ela, olha a sutileza dele, como ele sabia que ela cozinhava, ele chegou para ela e disse assim: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-la à refeição? E a senhora respondeu de pronto: naturalmente, Senhor, cabe-me escolhê-las, lavá-las e levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E aí Jesus olha para ela de forma bem tranquila e pergunta assim: pretenderias também, porventura, servir o pão cru? Porque é um hábito deles comer utilizando pão. De modo algum, respondeu ela, antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, não tem jeito. Jesus, olhando para ela de forma tranquila, disse aos que estavam ouvindo: há também um banquete festivo na vida espiritual, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Olha que colocação profunda. Nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. E a gente às vezes sofre querendo fazer as coisas que nós achamos que devemos fazer pelo nosso entendimento. E nos esquecemos de que estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. E Jesus continua: o lar
na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele, é recurso espiritual. Então, pela nossa dificuldade de compreensão, às vezes nós achamos que o sofrimento é um castigo. E, na verdade, Jesus aqui está dizendo que o sofrimento é um recurso que Deus usa para nos aperfeiçoarmos. Olha a colocação de Jesus, que lindo. O coração acordado com a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Por quê? Somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Olha que maneira mais nobre que ele coloca, que maneira mais gostosa de entendermos que estamos juntos, somos devedores, e esse momento de convivência na família, no lar, é a grandiosa oportunidade que Deus nos coloca na nossa vida para desfazermos as nossas próprias imperfeições e aprendermos. E aí Jesus olha e diz assim, nunca notou a rapidez da existência do homem? Aí ela olhou assim, né? Aí Jesus diz assim, a vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. E ela ficou olhando para ele com aquela cara de ponto de interrogação. E aí Jesus, percebendo, diz para ela assim, o lar é um curso ligeiro à fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em seu círculo, são lições. Aqui Jesus está dizendo para nós assim, olha, se nós não aprendermos a vivermos um colaborando com o outro, como se fôssemos uma equipe e não um adversário do outro, se nós não aprendermos a trabalhar fraternalmente, como nós estaremos prontos e preparados para trabalhar na vida espiritual, sendo que lá tudo é feito em conjunto, tudo é feito em grupo, tudo é feito compartilhando com o outro, tudo é feito dividindo o serviço, tudo é feito auxiliando, amparando, contribuindo, colaborando. E aí, a sogra de Simão Pedro, ouvindo aquilo, atenciosa, mas preocupada com aquilo que ela tinha observado, perguntou assim para ele, Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. Olha a curiosidade da senhora. São pessoas que lutam e sofrem, mas jamais aprendem. Jesus, com aquela sabedoria inconfundível que ele tem, virou para ela e disse assim, que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Olha a pergunta que ele faz. Ah, Senhor, sem dúvida, atiro-as a um monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Jesus, olhando para ela, disse assim, ocorre o mesmo com as almas rebeldes, as sugestões edificantes do lar. Olha quanta lição o lar traz para o nosso crescimento e às vezes a gente desperdiça, pensando ou não aproveitando as lições dentro de casa. Com a alma rebelde, as sugestões edificantes. Ocorre a mesma coisa. E ele continua. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte do corpo físico, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne. Olha como Jesus coloca. Serão lançados fora,
a fim de permanecerem por tempo indeterminado, na condição de adubo entre os detritos da natureza. E aqui Jesus coloca de uma forma assim: as almas rebeldes, que não aproveitaram a oportunidade dentro do lar, terão um momento de reflexão até chegarem ao ponto de arrepender-se daquilo que foi feito e pedindo, suplicando amparo e auxílio, serão atendidos. Mas, por enquanto, ficarão quietas até sentirem-se seguras e confiantes em Deus, para, depois do arrependimento, pedir o amparo e o auxílio. Os Espíritos são eternos. A comparação que ele está fazendo aqui, ela é muito simbólica, mas o aprendizado, ele é muito gratificante, ele é muito profundo, porque olha como Jesus trabalha com as dúvidas, as dificuldades que as pessoas têm. Dificilmente Jesus responde a uma questão quando ele é solicitado com uma resposta direta. Observemos como ele pede à pessoa que reflita sobre aquilo que está sendo questionado. Jesus usa essa pedagogia para que a pessoa possa perceber que tudo aquilo que nós precisamos está realmente dentro de nós. Nós precisamos apenas colocar atenção de que forma, de que maneira nós estamos lidando, trabalhando, utilizando toda essa orientação que nós temos, porque não é a primeira encarnação nossa. Nós temos horas e horas e horas de evangelho. Nós temos muitos anos de convivência com todo esse conteúdo das leis de Deus. Só que, às vezes, nós nos afastamos das leis de Deus e o sofrimento se instala. Então, quando nós reconhecemos esse distanciamento e resolvemos, então, depois de reflexões profundas, silenciosas e elevadas, nos aproximarmos de novo das leis de Deus e buscando essa compreensão mais profunda, buscando essa compreensão mais sábia, voltaremos novamente a entrarmos em sintonia com as vibrações de Deus. Mas a conversação na casa estava muito boa. Estava muito boa. As pessoas estavam achando aquela reunião grandiosa, esclarecedora, profunda. E aqui nós temos uma outra pessoa que estava ouvindo e por dentro borbulhava ansiosamente perguntas, dificuldades de entendimento. E ao fazer a colocação das dúvidas que Sara, a esposa de Benjamim, estava tendo naquela época de convivência com Jesus, que faz mais de 2000 anos, eu pergunto e peço a cada um daqueles que estão aproveitando essa reflexão: será que aquelas dúvidas que aquela senhora teve naquele momento em contato com aquela reunião não são as dúvidas que temos ainda hoje? Será que nós conhecemos alguém que convive com essas dificuldades que ela teve naquele momento? E o que aconteceu de lá até aqui que nós não conseguimos parar para refletir em como encontrar uma forma de superar essas dificuldades, essas imperfeições, essas dúvidas? Então, observemos agora o que Sara, a esposa de Benjamim, um apóstolo de Jesus, criador de cabras, ouvindo os comentários do mestre, no doce entendimento do lar de Cafarnaum, ela perguntou com os olhos fascinados: Senhor, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvidos
Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade. Não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis, porque na presença de Jesus, tudo que para eles pareciam enormes, difíceis, grandiosos obstáculos, para ele aquilo era apenas uma dificuldade de entendimento. E Pedro, que estava do lado, aproveita a oportunidade e diz assim: amiga, é indispensável a boa nova. A esposa de Pedro aproveitou a oportunidade e disse assim: com fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. E em todos os presentes que estavam acompanhando a conversação, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a um longo silêncio. Então Jesus deixava as pessoas quietas um pouquinho só para eles pensarem. Depois ele fazia a colocação. Olha como ele envolve a mulher e as pessoas que estavam lá para poder preencher aquele espaço de dúvida com o conhecimento que ele extraía do dia a dia de cada um. Olha o que Jesus pergunta para ela: Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? Olha a pergunta. Lembra que lá no começo eu falei que eles eram criadores de cabras? É a criação de cabras, redarguiu ela. E aí Jesus suavemente pergunta: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Olha onde Jesus leva ela a refletir. Ele busca o trabalho do dia a dia dela para fazer com que ela pense naquilo que ela colocou como dificuldade para ele. E aí Jesus pergunta o que ela tinha que fazer para manter o leite inalterado e puro para o benefício doméstico. E ela diz assim: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Qualquer detrito que ficar na ânfora, em breve, todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a porção dos bens que poderíamos recolher. Olha que profundidade de ensinamento, gente. Em verdade, continua Jesus, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para receber as mensagens. E é por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Falta de entendimento. Jesus diz para ela agora: o leite puro dos esclarecimentos elevados
penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Olha a colocação que Jesus faz. Ele pega o dia a dia da pessoa, leva ela a uma reflexão, para que toda aquela dúvida que ela tinha possa ser tranquilamente esclarecida e compreendida. Porque eles tinham, na verdade, uma convivência muito grande com os ensinamentos de Moisés, o Velho Testamento, a Torá. Eles trabalhavam com aquilo todos os dias. Mas, na verdade, o que faltava para que aqueles ensinamentos, aquela mensagem, tivessem um aproveitamento mais profundo, era se desfazer de algumas coisas antigas que cada um trazia no seu coração, para ter espaço para essa mensagem nova, rediviva da Boa Nova, se acomodasse dentro do coração para que pudéssemos realmente nos transformar. E aí, todas as pessoas que estavam na sala, observando, ficou um olhando para a cara do outro. E Jesus, percebendo que todos eles estavam envolvidos nas reflexões que foram trazidas na noite, levantou-se com descrição e humildade. Afagou os cabelos da senhora que interpelou e concluiu generoso. Olha como que Jesus vai fechar a fala que ele teve com ela naquele momento. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Olha que ensinamento lindo, profundo. Nós estamos hoje recebendo da espiritualidade mensagens, conteúdos. Nós estamos recebendo psicografias, estamos recebendo orientações diretas através dos nossos mentores, dos nossos médiuns, de todos esses irmãos generosos que trazem todas as diretrizes para que possamos trabalhar as mazelas que trazemos ainda arquivadas no nosso coração. Então, quando ela faz a colocação para Jesus, Jesus percebe que não só ela, como todos, a maioria, ou uma grande parte, também carregava aquela dificuldade de esvaziar o coração das coisas que, na verdade, não tem sentido, não faz diferença, ou que não nos promove, ou que não nos eleva, ou que não nos proporciona momentos de humanidade diante das dificuldades dos nossos irmãos. Mas a mensagem da noite é aproveitar não só o culto do Evangelho no lar, aproveitar esse momento de convivência familiar, porque nós não estamos nesta família por acaso. Nós somos espíritos endividados um com o outro de muitas e muitas reencarnações, de muitas. Nós trazemos do nosso pretérito grandes necessidades de serem superadas, transmutadas, ressignificadas na nossa existência. E nós só vamos fazer isso trabalhando intimamente as nossas imperfeições. Façamos, então,
as nossas reflexões diante das nossas dificuldades e nos preparemos, utilizando essas ferramentas que o Evangelho nos traz, recursos grandiosos, selecionando aquilo que sentimos ser o melhor naquele momento, ressignificando a nossa existência, fazendo com que nós nos arrependamos de tudo aquilo que foi feito de forma equivocada. O arrependimento é o primeiro passo da transformação, é o primeiro passo da mudança. Então, queridos irmãos, eu trouxe para nós as reflexões da noite, aproveitando esta pérola que eu encontrei no livro Jesus no Lar, de Né e Lúcio, psicografia de Chico, um livro belíssimo que vale a pena ser lido cautelosamente, com calma, com paciência, refletindo profundamente em cada uma das lições que ele traz. Porque todas as reuniões com Jesus, elas foram grandiosamente recheadas de um conteúdo que são eternos, porque Jesus fala de vida eterna. E nós somos espíritos imortais. Precisamos pensar nisso. Então, eu agradeço muito a atenção de cada um, agradeço a paciência, agradeço essa oportunidade que nós estamos recebendo nessa noite, amparados pelos nossos benfeitores espirituais, amparados por todos os nossos irmãos que estão nessa sintonia grandiosa, nos oferecendo as oportunidades de estarmos próximos um do outro, fisicamente distantes, mas mentalmente ligados e conectados um no outro, porque é assim que, unidos pelas vibrações, pelo sentimento amoroso, nós vamos conseguir nos melhorarmos e melhorarmos todo o ambiente da nossa casa. Então, pensemos, se nós não conseguirmos amar aqueles que estão diante de nós, do nosso lado, todos os dias, na nossa convivência, como é que nós vamos amar aquele que está distante e que às vezes a gente não tem nem sequer ideia de como que ele é? Sabemos que Deus, nosso Pai misericordioso, nos ama infinitamente, independente do que sentimos por Ele. Mas para algumas pessoas, Deus ainda é um ponto de interrogação muito grande. Para outros, não. Já conseguiram melhorar, já conseguiram acerenar, já conseguiram se aproximar das vibrações amorosas. Mas tem muita gente ainda que nós conhecemos que estão muito distantes do amor de Deus. Então, busquemos essas reflexões e, se possível, aproximemos mais uns dos outros, mas amando amorosamente, trazendo o sentimento grandioso do amor que tem nos nossos corações. Então, eu agradeço muito a cada um pela atenção, pelo cuidado, e eu vou, então, fazer a prece de encerramento para que a gente possa, depois, conversarmos, se necessário, sobre aquilo que foi falado. Espero que cada um tenha aproveitado, que tenha gostado, que eu achei maravilhosa a forma pedagógica como Jesus lidou. E se nós, porventura, tivermos a oportunidade de utilizar dessa metodologia, tenho certeza que vai ser muito enriquecedora na vida de todo mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, fechemos os nossos olhos. Busquemos, então, a sintonia vibratória com o plano espiritual. Busquemos a vibração com Deus, a vibração com Jesus, a vibração com os nossos benfeitores, com o nosso anjo de guarda, com o nosso guia espiritual, porque temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Deus nunca nos desampara, nunca nos abandona. Deus nunca esquece de nós. Nós é que às vezes nos distanciamos dele, mas ele está sempre ao nosso lado. Embora pelas nossas dificuldades nós não sintamos as suas vibrações, mas ele clama generosamente para a reconciliação. Então, neste momento de reflexão, buscando essa sintonia amorosa, gostosa, pensemos naquilo que gostaríamos que acontecesse em nossas vidas a partir de agora. E mantendo essas vibrações, mantendo esse desejo, façamos o esforço para que isso se realize. Se sentimos dificuldade
de uma reaproximação com alguém que, porventura, desviou do nosso caminho, busquemos a linha do perdão, busquemos a opção de entrar novamente no entendimento amoroso e profundo, porque sabemos que no plano espiritual estaremos juntos novamente, percebendo as dificuldades de cada um em superar, que nós possamos exercitar com paciência esse momento tão especial e salutar da nossa existência. Que os nossos benfeitores espirituais possam derramar as bênçãos necessárias ao lar de cada um dos nossos irmãos que estão em sintonia conosco e aqueles que não puderam estar em sintonia também por seus motivos, por suas razões, porque também são filhos de Deus, porque também são nossos irmãos, porque também necessitam. Que Deus, nosso Pai misericordioso, possa enviar em cada hospital um mensageiro celeste para acalmar a dificuldade que cada um está enfrentando com a sua doença, com a sua dificuldade de saúde. Que Deus envie os mensageiros para acalmar os familiares que sofrem pelas perdas das pessoas amadas. Que nós possamos nos reunir em vibrações amorosas para o fortalecimento e a paz de cada um. Pelos que se encontram nos hospitais, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de atenção, os lares esquecidos, os mutilados, os abandonados, eu peço forças e esperança, Senhor. Senhor, com a bênção da tua luz, conheço a carga das imperfeições que carrego. Entretanto, com o amparo da tua bondade, sou agora o que sou. Ainda assim, Senhor, rogo-te que não me deixes entregue aos meus próprios caprichos. Guia-me, por misericórdia, em tua vontade e sabedoria, para que eu venha a ser o que queres que eu seja. Que a sua infinita misericórdia, Pai amoroso, nos envolva a todos agora e sempre. Que tenhamos todos uma grande semana e que Jesus possa estar vibrando em nossos corações e trazendo muita paz a cada um. Que assim seja. Deus seja louvado, Senhor. Muito obrigado, muita paz.